Volume 05, Capítulo 2, Mudança. Quando abri meus olhos, a luz que entrava pela janela me disse que era de manhã. Ou o que quer que seja que passe por amanhecer neste estranho mundo subterrâneo que a bruxa proibida controla. Então, ela tem suas janelas configuradas com um ciclo de dia e noite. Bom dia. Virei-me e vi Serai sentada na beira da cama, já com suas roupas do dia a dia. Ela se mexeu, virando-se para mim e apoiando a mão nos lençóis para se firmar. Parece que ela está esperando lá há algum tempo. Você estava esperando eu acordar? Eu nunca me canso de ver você dormir. Uma maneira barata de passar o tempo, eu acho. Toquei meu ombro esquerdo timidamente. Ainda sinto essa dor incômoda. Eu esperava que meus modificadores de atributos acelerassem o processo de cura, mas acho que eles não são tão poderosos assim. Vou ter que superar isso um dia de cada vez. Essa dor me afetaria muito se eu tivesse que sair e lutar contra monstros humanoides novamente. Mas não precisa correr de volta, ainda não consegui as informações necessárias sobre essa magia proibida. Sentei-me lentamente, tomando cuidado com meu ombro. Você dormiu bem, serás? Sim, Sr. Tuca. Com toda a certeza. Não conseguimos descansar o suficiente lá na terra dos monstros de olhos dourados, então deve ser uma sensação boa, né? Serais passou a mão pelos lençóis onde dormira naquela noite. Parecia estar em dúvida se perguntava alguma coisa ou se ficava quieta. Ah, entendi. Isso significa que de agora em diante também podemos dormir na mesma cama, né? Eu disse. A mão de Serais parou de repente. Bingo. Ela colocou algumas mechas de cabelo atrás da orelha e olhou para o chão. Sim. Não deve haver problemas. Acordei uma hora mais cedo que o Sr. Tuca, mas acho que dormi bem o suficiente. Sinto-me completamente revigorada. Ela não passou a hora inteira me observando dormir, passou? Verifiquei as horas no meu relógio de bolso. Eu estava bem então? Não estava roncando, falando dormindo, nada disso? De jeito nenhum. Eu deveria perguntar. Depois que você gentilmente lançou Durma em mim, houve algum problema depois disso? Sempre me surpreendi com a qualidade do seu sono. Você não se vira nem nada. Nunca a ouvi roncar, só aquela respiração baixa e regular que ela sempre faz. Ela fala às vezes, mas não o suficiente para me incomodar. Serais colocou a mão no peito, aliviada. Que bom ouvir isso. Certo, então. Você pode ir se encontrar com Ivy e Liz para o café da manhã? Estarei lá assim que estiver pronto. Entendido. Serais saiu e eu chamei Pigmaru para vir até mim. Squee! O pequeno slime cambaleou para mais perto. Aconteceu alguma coisa enquanto dormíamos. Squee! Vermelho, negativo. Tudo bem. Que bom que você está aqui, amiguinho, eu disse, acariciando Pigmaru. Squee! Um dos grandes motivos pelos quais consigo dormir bem é por causa deste pequeno. O Pigmaru desliga quando está sob muito estresse, mas, tirando isso, não precisa dormir, o que significa que pode vigiar nosso quarto a noite toda. Como uma câmera de segurança viva com alarme embutido. Rapidamente me vesti e saí com Pigmaru e Slay a tiracolo. Ainda não decidimos quanto tempo vamos ficar aqui. Como vou conseguir as informações sobre essa magia proibida também depende da Erika. Pode dar errado se eu tentar apressá-la. Preciso esperar que ela tome a própria decisão. Quando vamos sair daqui também vai depender de quando meu ferimento estiver curado. Temos algum tempo livre, mas não pretendo gastá-lo à toa. Você gostaria que eu lhe ensinasse a andar a cavalo? Perguntou Seraz. Foi logo depois do café da manhã que me aproximei dela com a pergunta. Perguntei se você me daria aulas depois que saíssemos de Monroy, não perguntei? Por que não agora? Então finalmente chegou a hora, o sorriso de Seraz parecia dizer. Entendido. Se é isso que deseja, Sr. Tuca. Obrigado.
Você se importaria de ajudar também, Slay? Pumpil Slay concordou, gritando alegremente enquanto Liz brincava com ela. E como está seu ferimento? Pump e ela levantou as patas dianteiras bem alto no ar só para mostrar que conseguia. Não parece que ela esteja se esforçando por mim. A recuperação dela é muito mais rápida que a minha. Será que isso é uma característica comum da espécie dela? A habilidade de Seraz em primeiros socorros provavelmente também teve algo a ver com isso. Ela não deve ter problemas em simplesmente andar por aí em seu segundo estágio de transformação, disse Seraz. Então provavelmente está tudo bem. Virei-me para Eve, quase como se tivesse pensado nisso depois. Na verdade, eu também queria te pedir para me ensinar a lutar corpo a corpo. Eve assentiu, limpando a comida dos cantos da boca com o polegar. Claro. Ela já me ensinou o básico, mas esta é uma boa oportunidade para eu dedicar mais tempo para aprender. Erica, que estava tomando seu chá depois do café da manhã, levantou-se da cadeira. No andar de baixo, tem uma porta, contanto que você não entre lá, pode praticar onde quiser. Bem, dentro do razoável, entendeu? Os golems atrás dela começaram a limpar nossos pratos apressadamente. Ah, e posso pegar a Eve e a Liz emprestadas por um tempo? Você só precisa dela depois do seu treino de equitação, não é? Claro, não me importo. E assim Eve e Liz partiram com Erica, e Seraz e eu saímos da casa da bruxa. Ainda era difícil acreditar que estávamos no subsolo. O vento soprava e, de alguma forma, havia pássaros voando acima de nossas cabeças. A estranha presença que quebrou o feitiço eram aquelas raízes enormes penduradas nas nuvens e se enterrando na terra sob nossos pés. Então, vamos começar com o mais importante. Despejei mana no cristal de Slay, transformando em seu segundo estágio, aquele em que ela mais se parecia com um cavalo de verdade. Um dos golems de Erica saiu da casa, segurando um conjunto completo de equipamentos de montaria nos braços. Obrigada, disse Seraz, um pouco surpresa, enquanto entregava o arreio silenciosamente. Não consigo nem dizer se eles entendem a linguagem humana. A Erica está sendo atenciosa, hein? Eu disse. Este equipamento parece um pouco antigo, mas é de boa qualidade. Preparei alguns itens artesanais eu mesma, só por precaução, mas vamos usar estes, já que os temos. Seraz começou a me ensinar como prender equipamentos de montaria a um cavalo. Em seu terceiro estágio de transformação, eu nem precisei de sela, o corpo de Slay havia se transformado, me apoiando e equilibrando perfeitamente em suas costas. Mas não posso contar com a Slay sempre ao meu lado. Talvez eu tenha que montar outros cavalos no futuro. Você é bom nisso, Sr. Tuca. Terminamos de prender o equipamento de montaria e, com a ajuda de Seraz, subi na sela e encontrei os estribos com meus pés. Nada mal. Confortável até. Então, permita-me juntar-me a você. Seraz pulou graciosamente atrás de mim. Ela respirou fundo e suas duas mãos se fecharam sobre as minhas, segurando as rédeas. Vamos começar. Estou pronto. Ela começou a me ensinar, dando-me uma palestra sobre equitação enquanto eu tentava colocar seus conselhos em prática. Ela me ensinou como segurar as rédeas, como acalmar o cavalo e como dar um coice no flanco do cavalo para incitá-lo a galopar. Uma aula individual de equitação. Ela também é uma ótima professora. Será que é porque ela comandava uma ordem de cavaleiras? Sr. Tuca, há algo que eu gostaria que o senhor levasse em conta, disse ela, aproximando o corpo do meu depois que senti que tinha acabado de pegar o jeito de algo que ela estava me ensinando. Ela abaixou a voz, quase sussurrando em meu ouvido. Slay Dono tem a tendência de ler suas intenções e agir de acordo. Por favor, lembre-se de que lidar com outros cavalos não será tão fácil. Interpretação. Eu tinha a sensação de que isso era bom demais para ser verdade. Ela ainda é um cavalo muito jovem, então é provável que esteja sendo atenciosa, pois o vê como uma figura paterna, Sr. Tuca. Acariciei a crina de Slay. Acho que você tem razão. Paquio.
vendo aquele terceiro estágio da transformação, às vezes me esqueço. Você ainda é só uma criança, não é? Depois do treino, tiramos o equipamento de montaria da Slay. Serás olhou para casa. Segui seu olhar e vi Eve e Liz caminhando em nossa direção. Elas haviam trocado de roupa, e Erika vinha logo atrás. Você ganhou isso dela? Perguntei. Eve assentiu. Ideia da Erika, uma ideia atenciosa. Ela disse que não conseguiríamos relaxar com nossas roupas de viagem. O quê? Não está reclamando, está? Interrompeu Erika, parecendo um pouco indignada. Essas roupas são um pouco reveladoras, você não acha? Perguntei. Pessoalmente, prefiro que você as chame de libertadoras, respondeu Erika. Elas pareciam com as roupas que a própria Erika usava, como vestidos chineses, decorados em estilo ocidental. Ainda assim, não posso dizer que Eve e Liz não combinam com elas. Não pude evitar. De qualquer forma, as roupas delas estão sendo lavadas e secas agora. E eu só faço roupas que quero usar. Elfos gostam de se vestir com roupas leves assim, sabia? A opinião dos humanos não me diz respeito. A rigor, acredito que possa ter algo a ver com a nossa cultura dos espíritos. Acho que Serás também usa roupas libertadoras. Eve e Liz olharam para seus novos trajes. Eu mesma não me importo com elas, disse Eve. Elas são, mais fáceis de se movimentar, disse Liz. Erika me lançou um olhar penetrante, como se estivesse olhando através de mim. O que você acha? Seus olhos pareciam perguntar. Fica mais difícil ler suas emoções quando ela nunca sorri. Terminei de tirar o equipamento de montaria de Slay e suspirei. Contanto que vocês duas gostem das roupas, acho que não importa que tenham sido forçadas a usá-las. Eu gosto de homens compreensivos, sabia? Disse Erika. O que? Você gastou tanto tempo fazendo essas roupas que queria que outra pessoa as usasse, não é? Perguntei. Há algo errado nisso? Erika perguntou em resposta. Não, de verdade. Erika engasgou. Pensando bem, não estou aqui para perguntar sobre roupas. Tenho um presente para Eve e queria mostrar a todos vocês. Então, uma sombra caiu sobre seu rosto, e ela balançou a cabeça tristemente. Mas é uma pena que eu não consiga fazer muitos outros assim. Você quer dizer que esse presente é algo que você costumava fazer para os clãs dos Homens Leopardo? Sim. Erika entregou a Eve uma pulseira prateada. Havia 3 reentrâncias redondas, cravejadas com cristais pretos com os números 1, 2 e 3 esculpidos. Um acessório? Enquanto Eve inspecionava a pulseira e a colocava no pulso, Erika me cutucou na lateral com o cotovelo. Tuca, tenta colocar um pouco de mana nesse cristal 3, tá? Você tem mais poder de geração de mana do que a velha Erika, disse ela. Algum tipo de item mágico para aumentar a força de Eve, talvez? Tudo bem. Aqui vai, Eve. Comecei a encher. Erika. Estou sentindo uma coisa fina entrando no meu braço, vinda de dentro dessa coisa. Não se preocupe, não vai te machucar. Eu confio em você. A luz azul clara do meu braço se derramou no cristal preto, preenchendo de baixo para cima. Parece que essa coisa precisa de bastante mana, observei. Valerá a pena, disse Erika confiante. Essa confiança. Então ela já fez isso antes. Acho que isso me tranquiliza, não é nenhum tipo de experimento. O quê? Eve exclamou quando seu corpo foi subitamente envolvido por uma luz cremosa. Espessa e viscosa, ela oscilou e tremeu. E em um instante, desapareceu. Irmã mais velha. Liz foi a primeira a falar. Serás também pareceu chocada. Isso é. Eve olhou para as próprias mãos, incrédula. Parece que funcionou. Estas são pulseiras especiais que fiz para Idin e os outros.
Para todos os membros do clã Speed, disse Erika, olhando para Eve recém-transformada. Elas podem fazer você parecer humana. Os olhos de Liz brilhavam, e suspiros de espanto ainda escapavam de seus lábios. Irmã mais velha, você está linda. Cabelos castanhos e macios lhe caíam até a cintura. Seus olhos eram da mesma cor jade de sempre, mas agora emoldurados por sobrancelhas finas e pontudas. Seus olhos amendoados revelavam uma força de vontade forte, mas não atrevimento ou arrogância. Talvez seja porque a personalidade dela é muito pé no chão, para começo de conversa. Sua nova aparência combinava com a calma e compostura de Eve que eu já conhecia. Olhando mais de perto, dá para ver que ela ali embaixo. Ela também está ótima. Eve era esbelta desde o começo e tinha um corpo bem definido. Eu conseguia ver a beleza em seu rosto mesmo quando ela era uma mulher leopardo. Eve tocou os braços com curiosidade. Já toquei a pele de humanos sem pelos antes, mas é estranho ter me tornado uma. Estranho? Ou melhor. Agora entendo por que vocês, humanos, querem usar mais roupas do que nós, homens leopardo, disse ela, levando a mão ao rosto para tocar os cabelos que haviam caído sobre suas bochechas, acariciando-os suave e gentilmente. Tocar meus cabelos assim? Não é uma sensação ruim. Acho que vai atrapalhar um pouco durante a batalha. Eve virou a cabeça e ergueu as nádegas. Eu também vou me sentir desequilibrada sem cauda. Como se algo estivesse faltando. Ela continuou a inspecionar seu novo corpo. Sleia a circulou, mantendo distância. Logo, ela se aproximou e começou a cheirar. Kiu sniff, sniff. Pakiu. Pakiu. Mu. Você percebeu que sou eu pelo cheiro, Slay? Então Eve ainda tem o mesmo cheiro, hein? Erika veio ficar ao meu lado. Parece que a transformação foi um sucesso, disse ela. Parece que sim. Erika empurrou os seios para cima com as duas mãos. Tic, até o peito dela está maior agora. Não se preocupe com Serás, agora eu não consigo nem competir com a Eve. Você disse que fez isso para o clã Speed, não disse? Sim, sim. E daí? Minorias como os homens leopardo correm o risco de serem exterminados pelos humanos. Vi como elas foram tratadas na cidade de Monroy. Foi por isso que você fez essas pulseiras? Para que os homens leopardo pudessem conviver com os humanos. Erika colocou a mão no quadril e a girou para frente, olhando para Eve com um olhar quase sentimental. Ei, Jim. Os pais de Eve eram fortes e bons. Mas tinham muita esperança, muito otimismo quando se tratava de humanos. Eu amava os dois, mas seus bons corações sempre me preocuparam. Os bons são sempre os primeiros a serem comidos vivos, meus pais biológicos me ensinaram essa lição de vida desde cedo. Então a boa fase de Eve vem dos pais. Imagino que sim. Aiden e os outros me deixaram ficar com eles e me ofereceram comida. Por mais de algumas noites, devo acrescentar. Eles não se importavam que você fosse de uma espécie diferente. Faz sentido que Erika também lhes deva gratidão. Você deu a pulseira para Eve agora por causa do que eu disse esta manhã sobre nós treinarmos juntos? Boa chance para ela se acostumar a manusear armas em sua forma humana, não é? Tenho certeza de que ela se sentirá um pouco diferente lutando como humana. Suponho que foi por isso que você a fez trocar de roupa também. Ficou muito mais fácil ver as mudanças no corpo dela, não é? Ficou muito mais evidente que ela não tem uma cauda naquele vestido. Então aquelas roupas reveladoras eram. Ei, espere um minuto. Mas Liz também? E ela? Por que ela teve que se trocar também? Erika me encarou, visivelmente chateada. Eu já te disse. Eu queria enfeitá-la. Eu também só queria enfeitar a Eve até certo ponto. O que há de errado nisso? E eu já disse a vocês, não me importo, desde que não o façam. Erika fez beicinho para mim. Liz, você gosta dessas roupas? Claro.
respondeu Liz, perturbada com a pergunta de Erika. Adorei todas as roupas que o Sr. Tuca e a Srta. Erika me deram. Parece que ela está sendo forçada a dizer isso. Erika olhou para Eve, colocando o cabelo atrás da cabeça. De qualquer forma, agora Eve pode retornar aos seus países humanos sem ser descoberta, não pode? Sim, acho que sim. Eve se aproximou de Erika, ela parecia ter percebido algo de repente. Erika, essa transformação. Posso voltar ao normal? Parece conveniente, mas ficar assim para sempre pode não ser tão legal. Ridículo. Você achou que eu, Erika Norbael, não teria pensado nisso? O alívio se espalhou pelo rosto de Eve. Quando fiz essas coisas, é claro, garanti que fossem revogáveis, disse Erika, passando os dedos pela nuca de Eve. Revogável? Eve virou a cabeça para o lado. É a primeira vez que a vejo fazer isso em sua forma humana. Parece um pouco diferente. Significa apenas que você pode voltar atrás, Eve, eu disse. Entendo. Não faria sentido uma transformação que não pudesse ser revertida, não é mesmo? Despeje a mesma quantidade de mana no cristal número 1 e você voltará ao normal. Você se importa se eu perguntar quanto tempo dura esse efeito? Não há limite. Você não voltará ao normal até despejar mana suficiente naquele cristal. Bem, imagino que seja difícil extrair tanta mana em circunstâncias normais. Mas com minhas reservas de MP, isso não é um problema. Eve tentou enrolar o braço, esticando-o como se estivesse testando sua força. Não sinto que meus movimentos ou músculos tenham mudado muito. Meu cabelo e meu peito podem atrapalhar um pouco a luta agora, mas tenho certeza de que não será um problema. Quer usar isso então? Talvez seja melhor você amarrar, disse Erika, ficando atrás dela. Eve pareceu um pouco nervosa, mas cedeu quando Erika rapidamente começou a prender o cabelo com 2 fitas brancas. Quando terminou, Eve deu um tapinha de leve em ambos os lados da cabeça. Tipo 2 orelhinhas. Nada mal. Rabos de cavalo, hein? Combina mais com você do que eu pensava, disse Erika, inspecionando-a. Quanto de sua força ela consegue manter nessa forma? Perguntei. Mais de 90%, pelo menos. Fiz o meu melhor para que esse número fosse o mais alto possível. Espere ficar um pouco mais fraca. Não, isso é mais do que suficiente, disse Eve, ainda inspecionando os músculos. Agora posso continuar a ser útil para Tuca, em vez de ficar presa a uma vida de fugitiva como uma mulher leopardo. Obrigada, Erika. De nada. Mas lembre-se de quanta mana é necessário para se transformar, ok? Sem Tuca ao meu lado, não posso usar esta pulseira levianamente. A propósito, para que serve este cristal número 2? Isso. Só um subproduto do processo. Experimente. Havia algo pomposo na maneira como Erika disse isso, sem mencionar o olhar malicioso em seus olhos. Bem, dadas as tendências de Eve, ela iria querer tentar, não importa o que acontecesse. Então, Eve, vamos lá. Despejei mana no segundo cristal, e Eve começou a brilhar novamente, consumida pela luz trêmula. Entendo, então é isso que ele faz. Somente as orelhas, a cauda e os membros de Eve eram de uma mulher leopardo. Acho que o cristal número 2 faz dela uma mulher gato, né? O que você acha disso, Tuca? Perguntou Eve, olhando para mim com uma expressão complicada e tensa no rosto. Parece que não precisaremos do cristal número 2 tão cedo, respondi. Eve suspirou aliviada. Ela está aliviada porque eu concordei com ela? Para ser sincero, não consigo pensar em nenhuma utilidade para aquele segundo cristal. Vejam só, Erika cruzou os braços, visivelmente descontente. Nenhum de vocês consegue apreciar algo apenas pela estética. Irmã mais velha. Você está meio fofa. Eu também não me importo com esse visual, disse Seraz. Pelo menos alguém parece gostar. Pode ser útil no futuro,
para impedir que Eve assuste as crianças que encontrarmos. Por vários dias depois disso, fiz treinamento de combate com Seraz e Eve. Seraz me ensinou principalmente a rebater espadas e flechas que vinham em minha direção, e Eve manuseava os outros tipos de armas. A casa da bruxa tinha todo tipo de armas em seu depósito, a maioria delas colhida na terra dos monstros de olhos dourados, à sua porta. Muitos fugitivos entraram na floresta como último recurso, assim como Eve. Agora, restavam apenas suas ferramentas e armas. Os familiares e golems da bruxa saíam periodicamente para recolher os itens caídos. Só pego as úteis, claro. Minha casa não é infinitamente grande, sabia? Disse Erika. Claro, mas este lugar é muito mais espaçoso do que eu esperava a princípio. O armazém que ela me mostrou também era enorme. Como esperado, devo dizer que você tem um longo caminho a percorrer em termos de experiência de combate, Tuka. Isso não é algo que se aprende da noite para o dia, há muito mais para lembrar do que na equitação. Mas tenho algumas professoras altamente qualificadas, isso é certo. A princesa cavaleira, ex-capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas e a guerreira de esportes sangrentos mais forte de Monroy. Elas têm me treinado pessoalmente esse tempo todo. Eu não poderia pedir mais. A princípio, Eve não pareceu acostumada com sua forma humana, mas, fazendo jus ao seu nome, seus movimentos eram tão deslumbrantes quanto antes, depois de apenas meio dia de prática. Não é tão ruim se exercitar como ser humano, ela disse, e parecia estar gostando. Também continuei minha prática de equitação com Seraz. Uau! Assim mesmo, Seraz? Sim, muito bom. Seraz não precisava mais andar na cela comigo durante as aulas. Não acho que haja muito mais que eu possa lhe ensinar sobre equitação por enquanto, ela disse, parecendo um tanto arrependida. Não sei, eu disse, acariciando a crina da Slay. Talvez eu precise da sua ajuda de novo no futuro quando for montar outros cavalos. A Slay é fácil demais de montar, ela é boa demais nisso. Seraz sorriu para mim. Você poderia se motivar mais se ela fosse um pouco mais difícil de lidar. Então você gosta do tipo de criança travessa, senhorita princesa cavaleira? Contanto que eles não sejam tão travessos que eu não consiga lidar com eles. Você realmente parece ser melhor lidando com crianças bem comportadas. Sou rigorosa quando preciso. Dificilmente eu poderia ter sido capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas em Neia com apenas sorrisos e palavras gentis. Simplesmente não tive nenhum motivo para ser rigorosa com você ou repreendê-lo, Sr. Tuka. Acho que Eve e Liz também nunca fazem nada que faça você realmente gritar com elas. Na hora do jantar eu usava regularmente a bolsa de couro, e Erika observava atentamente para tentar descobrir como funcionava. É semelhante às habilidades dos heróis de outro mundo. Não acredito que um poder semelhante possa ser possuído pelos itens mágicos deste mundo, disse ela, franzindo a testa em decepção. Ela se apaixonou pela comida e pelas bebidas que a bolsa oferecia, especialmente por uma garrafa de conhaque que um dia apareceu. Era conhaque, uma marca tão famosa que até eu conhecia o nome. Vou guardar isso como um tesouro, ela disse, alegremente levando as mãos ao rosto, mas sem sorrir, como sempre. Eu não bebo, então fico feliz que não precisei desperdiçar. Mesmo assim, aquela garrafa com formato único. Parece mais em casa neste mundo do que no nosso. Em um dia em particular, Seraz e Eve me ensinaram como aparar com minha espada curta. Assim? Não, mas como isto? Isso é bem difícil. Assim, então. Se eles vierem por aqui, você tem que redirecionar assim. Eve ficou atrás de mim, segurando meus braços e os colocando no lugar, me ensinando individualmente como mover minhas mãos e pés. Eu entendo a teoria, mas realmente fazer os movimentos é difícil, né? A força da espada curta está no combate corpo a corpo, e a vantagem é que ela é fácil de movimentar. Mas isso significa que a superfície da lâmina também é menor. Em espaços abertos contra oponentes com lâminas mais longas, você terá que confiar nos seus reflexos e na sua visão para detectar pequenos movimentos. Você também precisa treinar.
Grave isso na sua memória muscular. Se alguém acabar investindo contra você, uma espada curta provavelmente lhe dará vantagem de qualquer maneira. Então é importante entender os pontos fortes de cada arma individual, perguntei. É isso mesmo. Você é um bom aluno. Eve cruzou os braços e sorriu, impressionada. Mesmo quando as coisas não estão indo como você quer, você não desiste. Você simplesmente segue em frente. Sou bom em me forçar a continuar. Mas você não deveria se esforçar demais. Você é um homem que assume nossos fardos para aliviar a carga que pesa sobre nós. Mas fazer isso pode te desgastar por dentro. Você precisa encontrar um jeito de relaxar também. Eu sei o quanto é importante fazer pausas. Eu simplesmente nunca consigo relaxar de verdade até terminar de fazer o que comecei. Mas se você não descansar adequadamente, não terá forças para terminar, não é? Você tem razão. Eve insistiu que eu me sentasse em um banco de madeira perto da nossa área de treinamento. Então, ela se ajoelhou na minha frente e colocou as mãos nas minhas coxas, apertando-as como se estivesse tentando entender alguma coisa. Isso não dói, né? Não muito, não. É bom ser apaixonado pelo treino, mas você anda se esforçando demais ultimamente. Você deveria relaxar um pouco mais. Então este é o meu descanso? Isso vai te fazer bem de vez em quando. Ei, Serás. Você está aqui para ajudar. Serás veio até nós com um copo de água potável, ela tinha acabado de fazer uma pausa. Não me diga, Sr. Tuca machucou a perna, ela perguntou. Não se preocupe. Só estou aliviando a tensão dos músculos dele depois do treino. Por que você não faz nos braços dele? Entendido. Serás colocou sua taça de prata no banco e sentou-se ao meu lado. Devo. Se você cuidar disso, eu cuido da parte inferior do corpo dele. Serás e Eve continuaram massageando meus braços e pernas por mais um tempo. Agora beba um pouco de água, Tuca, insistiu Eve, segurando o copo em meus lábios. Vamos lá, não é como se eu não pudesse usar minhas mãos. Relaxa, Tuca. Nós duas te devemos muito. Principalmente depois do que você fez por nós na terra dos monstros de olhos dourados. Vamos retribuir o favor. Então é disso que se trata, hein? Eve ergueu as sobrancelhas e olhou para o chão, arrependida. Sou tão autoritária, só consegui pensar em fazer isso. Ela levantou a cabeça e, de repente, sorriu para mim. Ou você prefere que Serás lhe dê a bebida? Eve lançou um olhar significativo para Serás. Não, bem, eu. Se é isso que Sr. Tuca deseja, então é claro que farei. Ela desviou o olhar, envergonhada, afastando o cabelo do rosto. Depois de ter meus braços e pernas massageados por um tempo, senti uma estranha e completa sensação de contentamento tomar conta de mim. Certo, então, agora que minhas férias acabaram, posso começar a treinar novamente. Liz, Slay e Pigmaru saíram para uma caminhada juntos, onde era seguro. Então, Serás e Eve se revezaram para me instruir, fazendo um trabalho excelente, como sempre. Sinto que estou melhorando aos poucos, aprimorando minhas habilidades. Sinto isso na pele. Mas espera, será que essas duas realmente acham que me devem alguma coisa? Dei um suspiro curto e exasperado e continuei. Elas não precisam me dar massagens nem nada. Elas já me pagaram com treinamento. Depois que meu treinamento terminou, voltei para casa, deixando Serás e Eve ainda praticando do lado de fora. Tuca, como vão as coisas? Erika me cumprimentou animada, levantando-se delicadamente do banco em que estava reclinada. O ambiente cheirava levemente a álcool e havia uma taça de prata ao lado da garrafa de conhaque ao seu lado. Aquela garrafa. É o conhaque que eu dei a ela, não é? Ela já tomou bastante. Não era para ser forte? Parece que você gostou da bebida, eu disse. É tão bom. O que é isso, afinal?
grande, né? Ela balbuciou. Ela fechou os olhos com carinho e roçou levemente a bochecha na superfície da garrafa. Só pensei em tomar um gole. Aí, antes que eu percebesse, já tinha tomado 2, depois 3. E eu não bebo com tanta frequência, mas... A velha Erika pode estar um pouco bêbada. Um pouco. Uinho. Eu quero dormir na minha própria cama. Ela se levantou do banco, usando as 2 mãos para se firmar. Mas não parece tão firme em pé. Nossa. Eu sei que o sabor é bom, mas você não deve beber demais. Ofereci meu ombro para ela se apoiar. Para ser sincero, não gosto de bêbados. Eles me lembram muito meus pais biológicos. A cabeça de Erika caiu em direção ao peito. Ela está meio zonza. Deve ter bebido aquilo como se fosse cerveja. Bom, acho que ela vai ter que dormir para passar, agora. Nossa, você está bêbada. Vou te levar para o seu quarto. Então. Onde fica? Erika silenciosamente levantou um braço, me indicando para onde ir. Entendi. Acho que a culpa também é minha, por não avisá-lo quão forte o conhaque é. Eu pediria um golem para ajudá-la a carregá-la, mas eles só se movem sob as ordens dela. Terei que ser eu. O quarto de Erika era todo roxo e muito bagunçado. A decoração não era exatamente extravagante, mas havia uma cama de dossel no centro do quarto. Eu deveria colocá-la para dormir lá. Mas quando fui levá-la para a cama, as pernas de Erika se enroscaram e ela caiu em minha direção. Ufa! Normalmente eu conseguiria suportar o peso dela, mas depois de um longo dia de treinamento meus braços cederam. Eu sabia que isso ia acontecer. Deitei de bruços na cama com Erika em cima, agarrada a mim. Isso não ficaria bem se alguém entrasse aqui agora. Erika levantou lentamente o rosto, que estava enterrado no meu peito, e murmurou, desculpe. Olhando para mim com olhos sonolentos, suas bochechas coraram. Vá com calma na próxima vez, ok? Claro. Você se importa se eu dormir um pouco? Tirei Erika de cima de mim e a coloquei nos lençóis. Ah! Obrigada. Quer um pouco de água? Só uma xícara. Tudo bem, então, eu vou buscá-la. Tuca! Erika chamou meu nome quando eu estava saindo do quarto. É. Ela me fez um sinal de positivo enquanto se esparramava na cama. Eu sei que você tem seus motivos para fazer isso, mas... Sua gentileza está me fazendo gostar ainda mais de você. Talvez eu devesse agradecer ao conhaque então. Menos 10 pontos para esse. Não me importo. Não estou tentando fazer você gostar de mim. Saí da sala. Mesmo quando está bêbada, aquela bruxa nunca sorri. Seraz parece que causei um grande problema para Tuca. Seraz e Liz estavam relaxando no banho de Erika quando a bruxa veio se juntar a elas. O banheiro dela era espaçoso, mais do que grande o suficiente para 4 pessoas se lavarem ao mesmo tempo. Nunca imaginei que receberia visitas, não sei por que fiz a banheira tão grande, disse Erika enquanto lavava o rosto. Em seguida, contou-lhes os acontecimentos da noite anterior e os perigos de beber conhaque em excesso. E como Tuca a ajudou a ir para a cama. Rosnou Eve, ainda em sua forma humana. Então foi isso que aconteceu quando Seraz e eu estávamos treinando. Foi um erro da minha parte. Quando bebo, normalmente nunca chego tão longe. A voz de Erika se perdeu e ela se jogou na água com suas pernas longas. O banho estava na temperatura perfeita, tão confortável que era possível perder completamente a noção do tempo enquanto relaxavam. Então, Eve, você está acostumada com seu novo corpo humano agora? Perguntou Erika. Minha pele está tão macia agora. Ainda não consigo me livrar dessa sensação estranha, e também não estou acostumada a sentir falta da minha cauda, respondeu Eve, pegando um pouco de água com as mãos. E em combate? Talvez eu esteja me acostumando com isso.
Estou começando a me lembrar, tudo graças a Serás por concordar em cruzar espadas comigo. É uma honra poder ajudar você, Eve, disse Serás. Mesmo assim, Erika afundou na água morna até os ombros, apoiando os cotovelos na borda arredondada da banheira. Vocês três são tão... como posso dizer? Admiráveis. Se eu fosse homem, não conseguiria tirar os olhos de vocês. Estão todas espetaculares. Tenho dificuldade em me considerar bonita, disse Eve. Mas você é. Seus seios são ainda maiores que os meus e os de Serás. Eve empurrou os seios para cima com as mãos. Quanto mais eu tenho aqui em cima, menos eficaz sou na batalha, mesmo sabendo que os humanos do sexo masculino têm preferência por seios grandes. Liz deu uma risadinha. Você continua tão linda quanto antes, irmã mais velha. Eve sorriu e colocou a mão na cabeça de Liz. Se você diz, Liz, deve ser verdade. Mas quando estou com Tuca, não sinto que ele pense em mim como uma mulher ou me olhe dessa forma. Erika olhou para a entrada do banheiro. Você pode estar certa. Não acho que seja porque ele é burro ou algo assim. Da minha perspectiva, Erika e Eve são mulheres completamente cativantes. Erika parece quase mais próxima de Tuca do que de mim agora. Por que será? Quando ela disse que gostava dele, fiquei tão surpresa que até deixei cair a xícara. Mas Sr. Tuca não é meu. Ele pode gostar de quem quiser, e eu não tenho o direito de reclamar. Serás estava sentada, imersa na água, abraçando os joelhos. Mesmo assim, eu deveria pelo menos me permitir pensar nele. Sentir o que sinto. Quando ela voltou para o quarto já era um pouco tarde, e Tuca já estava dormindo. Treinamos tanto juntos hoje que até ele deve estar exausto. Mas isso só mostra o quanto ele está comprometido com seu treinamento de combate. Suas habilidades de efeito de status são tão poderosas, mas ele nunca para de tentar melhorar. Serás colocou a mão nos lençóis e sorriu para Tuca adormecido. Você também ficou bom em cavalgar, disse ela baixinho, deslizando para a cama ao lado dele. O rosto dele estava indefeso, exposto. Essas são as únicas vezes em que ele aparenta a idade que tem. Esse é o verdadeiro Tuca. Como ele deve se esforçar para criar sua máscara. Por favor, não se preocupe. Farei tudo o que puder para apoiá-lo, ela sussurrou, com uma sensação de aconchego se espalhando pelo peito e um sorriso nos lábios. Senhor Tuca. Serás de repente se recompôs. Colocou a mão na testa e suspirou de decepção. Não consigo. Se eu ficar olhando para ele por muito tempo, vou querer beijar os lábios dele de novo. Parece que não estou conseguindo controlar meus sentimentos ultimamente. Preciso dormir. Serás deitou-se de lado e fechou os olhos. Mimori Touca. Uma semana depois. É só isso que você lê? Perguntou a bruxa, dando uma espiada nas minhas artes proibidas. A obra completa pelas costas. Eu estava lendo sozinho no meu quarto enquanto Serás e Eve treinavam do lado de fora. Aparentemente, seus sentidos podem ficar entorpecidos se você não brandir sua espada todos os dias. Liz e Slay também estavam juntas em algum lugar. A única outra pessoa na sala era Pigmaru, cambaleando ao meu lado. É esse o livro ilustrado que você encontrou nas ruínas do descarte? Ela perguntou, colocando as duas mãos em meus ombros e se inclinando para ver melhor. Livro ilustrado? Bom, acho que tem diagramas, sim. Eu só folheio no meu tempo livre. Algum herói descartado costumava ser dono dele, não é? Se importa se eu der uma olhada? Fechei o livro e o entreguei por cima do ombro sem virar a cabeça. Ah, então você não se importa? Ela perguntou. Eu confio em você agora. Também seria bom saber quanto essa coisa realmente vale. E como ela reagirá aos dispositivos que o grande sábio criou. Então me permita, disse Erika, movendo-se para sentar-se de pernas cruzadas no chão e examinando silenciosamente as páginas do livro, seus dedos longos seguindo as palavras e virando cada página. E estou surpresa.
Se aquele herói morto não tivesse levado este livro para as ruínas do descarte como fez, o mundo poderia ser muito diferente agora, disse Erika, virando-se para me encarar. Observei enquanto ela continuava lutando com o livro, até que parou novamente e olhou para mim. Ei, Tuka, você não sabe o nome do herói que tinha essa coisa, sabe? O grande sábio, Anglin Bat-Ra. Também conhecido como Anglin, herói das trevas. Eu conheço esse nome. Mas nunca o conheci. Ele deveria ter ficado aqui neste mundo por um tempo, depois de derrotar a fonte de todo o mal, e depois retornado ao seu próprio mundo junto com seus amigos. Mas vejo que ele foi enviado para as ruínas, em vez disso. Espere um segundo. Você não mencionou ter encontrado os restos mortais deste sábio quando me contou sua história pela primeira vez, não é? Ela perguntou. Teria sido um problema para mim se você tivesse alguma ligação estranha com ele. Eu não tinha certeza se você não estava trabalhando para a deusa. Havia uma chance de você pegar meu exemplar do livro e queimá-lo na primeira vez que ouvisse o nome dele. Erika cobriu a boca com a mão e me lançou um olhar magoada. Eu jamais faria algo assim. Ela olhou de volta para o livro e folheou mais um pouco. O que é isso? Deve ter visto aquela carta escrita com sangue. Erika leu a página rapidamente, sua expressão mostrou que ela entendeu imediatamente. Entendo. Então o grande sábio e seus amigos não conseguiram derrotar o devorador de almas. Tenho certeza de que eles não estavam na melhor forma. Aposto que aquela deusa imunda deve ter tirado um pouco do poder deles antes de mandá-los para lá. Ela não ia correr riscos. Mas acho que ela se arriscou muito quando se livrou de você. Acabou matando o devorador de almas, não é? Fui enviado para lá do jeito que eu era, um herói indefeso, sem noção e sem valor. Os olhos azul-púrpura da bruxa se fixaram em Pigmaru ao meu lado. Ah, agora entendi. Esse slime é diferente porque foi aprimorado pelas técnicas que você encontrou neste livro. Erika estudou a página sobre solução de aprimoramento de monstros. Acho que o grande sábio conseguiu realizar todos esses experimentos graças às suas habilidades de herói. Ele conseguiu dissipar venenos, eu acho, então nenhum dos monstros que ele usou em seus testes precisou morrer. Essas anotações nas margens são muito úteis. Então até você acha que vale a pena ler este livro? Há coisas aqui que nem eu consegui tentar. É por isso que acho que esses experimentos só foram possíveis graças às suas habilidades únicas como herói. Acho que essa tecnologia estava muito à frente de seu tempo, faz sentido que o grande sábio as tenha chamado de artes proibidas. Ele deve ter pensado que era cedo demais para a humanidade ter uma tecnologia como essa. Bem, aposto que a deusa pondo as mãos nela era o que ele mais temia. Erika ficou sentada ali lendo, resmungando para si mesma por um tempo. O que é isso em cima da cama? Ela perguntou de repente, levantando o queixo para ver. Esses são todos materiais para fazer dispositivos proibidos. Já terminei os cristais de mudança e amplificação de voz. Tenho materiais para outras coisas, mas estou priorizando fazer aquela solução de aprimoramento de monstros para Pigmaru antes de qualquer coisa. Erika se levantou e foi sentar na beira da cama, cruzando as pernas e se inclinando um pouco para olhar os materiais sobre a cama. Só preciso de mais uma coisa para criar a solução para o segundo nível de aprimoramento do Pigmaru. Ei, Tuka! Erika sentou-se ereta com o livro no colo, apontando para um dos desenhos. É disso que você precisa? Sim. Alguma ideia de onde eu poderia conseguir um desses? Perguntei, esperando que ela soubesse onde aquele monstro morava. Eu tenho um. Sério? Erika bateu levemente o desenho na página com a ponta dos dedos. Estou te dizendo, eu tenho um desses no porão. Na casa da bruxa, havia uma porta que ela nos instruiu a nunca abrir. Eu estava diante daquela porta agora, com Erika ao meu lado. Você está dizendo que eu posso entrar? Bem, acho que posso confiar em você nisso. É o que ela diz, Pigmaru. Scui. Certo, vamos lá.
Através da porta, havia um poço que descia, aprofundando-se ainda mais na terra. Descemos pela escada até os pés de Erika tocarem suavemente o chão. A sala no fundo estava cheia de prateleiras, mesas e todo tipo de ferramentas que pareciam ser para experimentos. Vi até o líquido misterioso borbulhante padrão, sem o qual nenhum laboratório pode viver. Então, este é o laboratório de pesquisa de uma bruxa, eu presumo? A oficina da Erika aqui embaixo é quase do tamanho de uma sala de aula de economia doméstica. E é muito mais quente do que lá em cima. Não tanto a ponto de ser insuportável, mas o suficiente para fazer você suar. Vi várias portas que pareciam levar a outros cômodos. Erika apontou para uma delas à nossa direita. Por aqui. Segui Erika até uma sala cheia de prateleiras, todas aparentemente feitas à mão. Estavam abarrotadas de garrafas e potes contendo partes de monstros suspensas em formaldeído. Deve ser difícil manter tudo isso tão bem preservado. Este quarto precisa ser mantido a uma certa temperatura e isso deixa o lugar todo quente. Ufa! Está fervendo aqui dentro. Erika enxugou o suor da bochecha. Suas roupas eram leves, mas o suor ainda pingava de sua pele bronzeada. Imaginei que seria o oposto, as coisas não deveriam ser conservadas no frio. Mas faz sentido que ela se vista assim, se ela tem que trabalhar aqui o dia todo. Sku. Pigmaru também parece cansado disso. O pobre rapaz parece um bolinho encharcado. Espere um segundo aí, por favor. Erika ficou na ponta dos pés, esticando-se para olhar as garrafas em uma prateleira mais alta. Aparentemente, nem ela sabe onde está tudo. Se você está passando por todo esse trabalho para preservá-lo, esse material deve ser importante, certo? Claro que sim. Então o que você quer em troca? Nada, na verdade, você pode simplesmente ficar com ele. Sem condições? Pense nisso como um agradecimento pelo conhaque. Então é por isso? Eu não esperava muito, mas acabou valendo a pena dar aquela garrafa para ela. Mas talvez ela tivesse me dado essa parte do monstro de graça, não importa o que acontecesse. Erika parou em frente a uma prateleira específica. Suspirou, cruzou os braços e olhou para os potes. Tuca, me dá uma ajuda. Coloquei-a nos ombros, como ela havia pedido. Ela era mais leve do que eu imaginava. Você está bem aí em cima? Sim, obrigada. Desculpe por estar tão suada, mas você também não está muito melhor. Tenha paciência, por favor. Claro. Eu consigo lidar com isso. Erika colocou a mão na borda da prateleira e olhou para ela. Agradeço a ajuda desta vez, mas tome cuidado para não se tornar um sujeito muito mandão. Ah! Aqui está. Agachei-me para deixá-la sair. Em suas mãos havia um pote mais ou menos do tamanho de uma cabeça humana. Aqui, é isso, certo? Ela disse, estendendo-a para mim. Verifiquei o conteúdo do pote. Sim. É esse mesmo. Por que você não prepara a solução aqui? Posso te emprestar as ferramentas. Também estou interessada nisso. E assim, começamos a preparar a poção. O laboratório tinha todo o equipamento necessário, estava perfeito. Voltei para o meu quarto para pegar o restante dos ingredientes e me juntei a Erika lá embaixo. Vamos começar então. Com a ajuda de Erika, preparar a solução para melhorar o monstro foi moleza. Quando terminou, ela apontou para uma porta com o polegar. Se você vai dar essa coisa para o Pigmaru agora, vamos usar aquela sala. Está um pouco quente aqui. Erika me levou a uma sala espaçosa e robusta que, segundo ela, era usada para testar os efeitos de poderosos dispositivos mágicos. O ar frio me atingiu como se eu estivesse entrando em uma loja com ar-condicionado em um dia quente. Vamos lá. Está pronto, Pigmaru? Squee! 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 O pequeno slime estendia seus tentáculos para a esquerda e para a direita em ritmo acelerado, quase como se estivesse praticando boxe de sombra, treinando para uma luta.
É bom ver que Pigmaru também está animado com isso. Segui as instruções e despejei a solução em Pigmaru. Skui! Skukuku! O slime começou a brilhar com uma luz branca fraca e depois aumentou de tamanho. Skui! Skui! Erika olhou para o slime, que agora havia se expandido tanto que batia no teto. Aquele grande sábio! Isso é incrível! Pigmaru era enorme. Sku! O pequeno pode ser enorme agora, mas sua voz é tão fofa quanto sempre. Pigmaru! Tenta voltar ao teu tamanho normal por mim, por favor. Sku! Sku! Pigmaru esvaziou lentamente, como um balão esvaziando. Depois de um tempo, o slime voltou ao tamanho normal, como se nada tivesse acontecido. Erika pareceu impressionada. Então, quando ele fica menor, sua densidade aumenta. Entendo. Pessoalmente, acho que essa melhoria pode realmente aprimorar as habilidades de combate do Pigmaru. É uma maneira bem simples de deixar o pequeno mais forte, eu acho. Mas essa simplicidade pode ser usada de diversas maneiras. Parece que você já tem algumas ideias de como usar essa nova habilidade, perguntou Erika, olhando para mim como se enxergasse através de mim. Agachei-me e dei um tapinha em Pigmaru. Mas não tenho certeza se vai funcionar, admiti. As artes proibidas. A obra completa não está nem perto de ser tão completo quanto eu gostaria. O que é possível e o que não é. Até onde posso ir com isso? Preciso descobrir essas coisas primeiro. Mas, bem, por enquanto, isso definitivamente expandirá a capacidade do Pigmaru em combate. Mas serão necessários mais testes. Estou morrendo de sede, disse Erika, exausta. Sugeri que eu ficasse para fazer mais experimentos, mas ela me interrompeu. Não vou deixar ninguém aqui embaixo, a menos que eu esteja com eles. Bom, eu posso entender por que ela seria teimosa sobre isso. Voltei para o andar de cima com Erika, para um terraço com um corrimão que se projetava de um túnel escavado na grande árvore. Encostei-me no corrimão, com Pigmaru no meu ombro. Parece que elas ainda estão por aí. Eu podia ver Seraz e Eve lutando a uma curta distância. Liz dormia pacificamente, encostada em Slay, que também cochilava. Erika se aproximou de mim, com 2 taças de prata nas mãos. Como está seu ferimento, Tuka? Estou melhorando. Mais alguns dias e isso deve parar de me incomodar tanto nos treinos também. Erika seguiu minha linha de visão. Eve e Liz parecem ter se acostumado com este lugar, ela observou. É um bom sinal, principalmente para Liz. Está realmente acalmando todos os nervos e medos que ela acumulou antes de vir para cá. Ela é uma boa garota. Sim. Erika recostou-se no corrimão. Tudo bem. É. Eu cuido dela para você. Obrigado. Liz só quer uma vida de paz e tranquilidade, não ser levada em uma jornada de vingança. Peguei a taça de prata que Erika ofereceu. Então, já que você está perguntando sobre meu ferimento, quer saber quando pretendemos partir? Você é tão perspicaz que às vezes chega a ser irritante. Mas sim, eu quero. Erika olhou para o meu reflexo na taça de prata que segurava nas mãos. Ela cutucou delicadamente a superfície do líquido com a ponta do dedo. Ei! Se eu não te desse a magia proibida, o que você faria sem ela? Sem hesitar, respondi, eu encontraria outra maneira de esmagar aquela maldita deusa até virar pó. 2 dias se passaram e meu ferimento sarou consideravelmente. Muito mais rápido do que o esperado, provavelmente devido à habilidade de primeiros socorros de Seraz. Talvez tivesse sido vantajoso se demorasse um pouco mais para curar, considerando nosso objetivo. No jantar, todos comemos como se estivéssemos completamente à vontade em nosso novo ambiente. Já tínhamos terminado a maior parte da refeição quando Erika começou a falar, como se estivesse conversando casualmente. Ah, já mencionei que ouvi de um dos meus familiares? Aparentemente, o Império Demoníaco começou a vir para o sul a sério agora.
Eles estão dizendo que vai ser uma batalha e tanto em comparação com as gerações anteriores. A Aliança Sagrada também está vindo em peso para enfrentá-los. Eles já têm aqueles heróis de outro mundo posicionados em exércitos por toda a frente de batalha. As irmãs Takao e Kashima Kobato. Eve viu as três na floresta, mas essas são todas as informações recentes que tenho sobre os movimentos do 2C. Tudo isso também é de segunda mão, na verdade não vi nenhuma delas pessoalmente. Bacchus estava em apuros depois de perder os 5 Elite, mas parece que enviaram um novo esquadrão de generais, os 3 Elite. Com a força principal por trás dos Cavaleiros Dragão Negro desaparecida, eles devem estar morrendo de vontade de mostrar a Vicious que ainda podem ser úteis em uma luta. Esta é uma chance para todas as nações mostrarem seu valor. Entendo, então Bacchus está em movimento. Refletiu Serás. Os Bacchus são aqueles que invadiram Neia quando Serás ainda vivia lá. Ela deve ter suas próprias opiniões sobre eles. E há outro país voltando, mesmo que seja apenas no nome. Erika limpou a boca com um guardanapo. A primeira rainha do Império Sagrado de Neia, Catleia Strauns, está liderando uma incursão para a batalha. Serás endireitou as costas e pousou a colher. Não importa o que aconteça, ela não fica parada, disse ela, sorrindo e olhando para Erika. Até ouço rumores de que, com base no desempenho deles nessa batalha, eles poderiam reconquistar o país. O país deles, rosnou Eve. Sem os 5 Elite, Bacchus é fraco, mas como Neia poderia convencê-los a concordar com isso? Provavelmente aquela deusa imunda que sugeriu essa ideia, interrompi. Erika colocou a mão na bochecha e o cotovelo na mesa. Bingo! Uma promessa da própria Vicious à princesa Catleia, ao que parece. Demonstre que seu povo vale mais para ela do que Bacchus, e ela reconquistará todo o seu império. E terá que se juntar oficialmente à Aliança Sagrada como parte do acordo. Juntando a aliança. Quer dizer que eles vão conseguir? Perguntou Serás. Sim, uma prova assinada da independência de Neia do Império Bacchus, diretamente da própria deusa. Nem mesmo Bacchus poderia ir contra as ordens dela, então. Eve assentiu com conhecimento de causa. Dizem que Bacchus enviou exércitos em grande número para as frentes leste, sul e oeste em resposta. Aquela deusa imunda. Que truque sujo! À primeira vista, talvez a promessa de independência possa parecer gentil e compassiva, na realidade, é só para colocar esses dois países em conflito. Com a perda dos 5 Elite, Bacchus perdeu sua identidade, eles estarão desesperados para provar que são mais fortes que Neia, obtendo resultados no campo de batalha. Eles vão querer se impor, custe o que custar. Mas se não conseguirem um desempenho tão bom quanto o país que um dia subjugaram, a reputação de todo o seu império será arrastada para o brejo, e sua confiança só continuará a despencar. Neia também está em uma situação difícil, competindo contra um país tão motivado a derrotá-los que precisarão lutar como se suas vidas dependessem disso. E a deusa? Não importa quem perca, ela vence. Ela está nessa só para ver os dois países lutarem com um moral tão alto, mesmo tendo sido forçados a isso. Erika, estou surpresa que você tenha conseguido obter informações assim aqui da Terra dos Monstros de Olhos Dourados, refletiu Eve. Aparentemente, está em todo o continente, sabia? Todo mundo em Neia já ouviu a notícia. A princesa Catleia anda por aí contando para todo mundo. Provavelmente para criar pressão e impedir que Vicious quebre sua promessa quando chegar a hora. Os cidadãos podem confiar em uma promessa da deusa. Quanto mais pessoas a ouvem, maior é seu moral em Neia. Os soldados Bacoassi vêm oprimindo os cidadãos de Neia desde a invasão. Tenho certeza de que os moradores locais os expulsariam se tivessem condições. Eve recostou-se pesadamente na cadeira, emitindo um rangido. Mas não vai ser fácil superar o Império Bacchus em batalha, vai? Mas não impossível, interrompeu Serás. Se a princesa estiver liderando as tropas, tenho certeza de que ela tem um plano para a vitória. E não acredito que ela estaria espalhando a promessa se as probabilidades estivessem tão contra ela. Serás parecia firme e falava com convicção.
Erika estendeu a mão para pegar sua taça de prata, mas parou. Você era a capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas de Neia, não era, serás? Foi por isso que pensei que você deveria saber, mas... Foi insensível da minha parte mencionar isso? Não, de jeito nenhum. Serás lançou-lhe um sorriso fraco e irônico. Afinal, eu já morri uma vez. Minha maior prioridade é ajudar Sr. Tuca enquanto ele tenta cumprir seu objetivo. Já me despedi da princesa, e... Ela colocou a mão sobre o peito e seu sorriso se alargou. A princesa e a Ordem das Cavaleiras Sagradas resgatarão Neia das garras de Bacchus. Tenho absoluta certeza disso. Você derrotou o homem mais forte do mundo em alguma floresta desconhecida, não é? Eu diria que você fez mais do que sua parte para garantir a vitória delas. Erika acariciou a lateral da xícara com a ponta do dedo. Sr. Tuca foi quem os derrotou, mas sim. Serás riu baixinho e fechou a mão em punho. Como alguém que enfrentou Svidgartla em combate, estou aliviada por ela nunca ter que enfrentar aquele homem em combate. Serazashiren. Mais tarde naquela noite, Serazashiren sentou-se na beira da cama e começou a rezar. Princesa. Boa sorte na batalha que está por vir. Em suas mãos, ela segurava os pingentes em volta do pescoço, eles estavam lá desde que a princesa Catleia os deu a ela no dia em que se separaram. Preocupada com ela, perguntou Tuca, deitado na cama atrás dela. Sera sorriu. Sim. Eu estaria mentindo se dissesse que não. Mas a princesa tem seus cavaleiros. Tenho certeza de que eles conseguirão protegê-la. Você realmente confia nela, não é? Ela tem o seu caminho, e eu tenho o meu. Por enquanto, precisamos confiar na direção que cada uma deve tomar. Mas você disse adeus, certo? Sim. Se não tivéssemos, acho que não estaria tão em paz com a situação atual. Sera se levantou rapidamente e foi até a porta. Com licença, preciso ir ao banheiro. Você não precisa me dizer isso toda vez, sabia? Sim, eu lembro. Seras riu e saiu do quarto. Lá fora, no corredor, ela parou e gentilmente levou a mão ao peito. Princesa. Uma sensação intensa e tensa cresceu dentro dela. Eu deveria estar em paz com isso. Eu deveria estar calma, mas não consigo. Em sua mão estavam os pingentes que usava no pescoço. Catleia os havia dado a ela na noite em que se despediram. Pelo menos foi o que Seras disse a Tuca. Mas com aqueles soldados Bakossi e os 5 elites se aproximando. Naquele dia, não houve tempo para palavras de despedida. Se essas suas memórias e os dias que passamos juntas são tão preciosos para você, isso não é mais do que suficiente? Adeus, então. Essas foram as últimas palavras que a princesa disse a Seras, antes de instá-la a fugir. Mesmo que isso significasse que ela teria que morrer, ela sorriu para mim com tanta confiança. Mas Seras não conseguiu encontrar as palavras para se despedir. Quando Erika lhe contou que Catleia planejava liderar o exército em batalha, Seras ficou profundamente abalada com a notícia, embora não demonstrasse. Ela esperava uma batalha, é claro, mas o futuro do país estaria em jogo. Isso ela não previra. Tenho certeza de que ela deve ter alguma esperança de vitória. Minha fé nela não é infundada. Mas a total confiança que ela havia expressado a Tuca era uma mentira, na verdade, ela só tinha metade dela. A princesa é ousada. Se ela acredita que esta é sua única chance, talvez esteja disposta a correr o risco, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em perigo. Catleia estará segura? Conseguirá sobreviver à batalha e resgatar Neia do Império Bacchus? Esta é uma oportunidade única para a nação. Se a deixarem escapar, quem sabe quando será a próxima? Foi isso que levou Catleia à batalha? Seras foi criada com ela, praticamente como irmãs. Talvez seja por isso que eu a compreenda, seu pensamento e sua determinação, como se fossem meus. Mas não posso me apressar em defendê-la desta vez. Por favor, que ela esteja em segurança.
Agora, sou uma cavaleira, destinada a servir Tucamimori como vice-capitã de sua brigada do Senhor das Moscas. Tenho meus próprios deveres agora. Não posso deixar Senhor Tuca perceber meus sentimentos, ele tem um olhar surpreendentemente aguçado para as emoções dos outros. Preciso esconder isso dele e me concentrar na tarefa em questão. Fiz um voto e me entreguei a ele. Preciso usar este meu corpo para ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Hesitação, inquietação. E aqueles outros sentimentos também. Preciso trancá-los, no fundo do meu coração. Já cometi um erro, ao ceder às minhas emoções. Mas só daquela vez. Posso lhe contar meus sentimentos quando sua jornada chegar ao fim. Até lá, devo ser sua fiel cavaleira. Sua espada. Vou amarrar minhas emoções. É isso que significa servir. Não posso deixar que seus objetivos sejam contaminados pelos meus sentimentos por ele. Preciso resistir, pelo menos até que ele possa se vingar da deusa. Espere. Não foi ela quem fez essa promessa de independência de Neia, para começo de conversa? Se ela de alguma forma enganou a princesa, ou se algo acontecesse com ela. Eu nunca seria capaz de perdoar a deusa por isso. Serás fechou os olhos e ofereceu suas orações novamente. Se Tuca conseguir atingir seu objetivo, e se nós duas estivermos seguras e saudáveis, então eu desejo ver a princesa novamente. Serás jurou para si mesma, com ainda mais fervor do que antes, segurando os amuletos em suas mãos. Serás. Hã? Seu coração disparou. Ela virou a cabeça e o viu parado atrás dela. Senhor Tuca, ela gaguejou. O que foi? Só vim ver como você estava. Serás tentou relaxar e formar frases coerentes em sua cabeça. Você veio me ver? Na verdade, a conversa sobre Neia me pegou um pouco de surpresa, mas... Ela agarrou levemente os amuletos em volta do pescoço, tentando fazer com que parecesse completamente natural enquanto se forçava a se recompor. Estou bem, obrigada. Não importa qual seja o resultado da batalha que está por vir, sei que a princesa um dia recuperará Neia com suas próprias mãos. E peço desculpas por me repetir, mas agora sou sua cavaleira. Morri uma vez e não preciso mais dessas memórias do passado. Agora toda a minha força é sua, e somente sua. Só minha, hein? Tem certeza? Ele percebeu minha mentira. Me desculpe. Quando se trata do Império Sagrado de Neia, admito que ainda nutro alguns sentimentos pela nação. Mas, por favor, não deixe que isso te preocupe. Pare logo. Pare já, latiu Tuca. Mas... Senhor Tuca. Ela o ouviu se aproximando e sabia que ele estava irritado com ela. Ele estava realmente chateado, e era a primeira vez que demonstrava esse sentimento a ela. O coração de Serás acelerou e Tuca parou, parado logo atrás dela. Ela fechou os olhos, incapaz de controlar suas emoções a tempo. Escute. Por que você está chorando? Hã? Ela olhou para baixo, sua visão turva pelas lágrimas. Quando comecei a chorar, minha voz não estava tremendo, estava? Pelo menos consegui controlar isso. Tuca colocou a mão na cabeça dela. Você não é a única que consegue enxergar através de mentiras, sabia? Senhor Tuca? Serás? Sim. Ela respondeu com a voz trêmula. Você realmente é incomum, sabia? É? Nunca fiquei bravo com ninguém assim, nem mesmo com minha mãe adotiva. Sua mãe adotiva? Para ser sincero, acho que é a primeira vez que me sinto assim. Ele fala de raiva, mas não há raiva em sua voz. Apenas gentileza e um pouco de confusão. É quase como se ele estivesse surpreso com os próprios sentimentos. Escute, Serás. Sim. Pare logo. Seja egoísta, pelo menos uma vez na vida. Você provavelmente já esqueceu, mas... Eu disse que te faria um favor, não disse?
O que você quiser. Só uma vez, no entanto. Senhor Tuca. O que quer dizer? Você quer ir salvá-la, não é? Para ajudar a princesa, mas nunca vai me dizer isso. Você não pode. Não posso. Isso não está certo. Não. Erika estava lá no jantar, então eu não queria mostrar isso na frente de todo mundo, mas era óbvio como você estava se sentindo. Eu entendo. Viajando com você todas essas semanas, posso facilmente ver o quanto essa princesa é importante para você. Olha. Você disse que minha expressão fica totalmente diferente quando falo dos meus pais adotivos, não é? Mas você não percebe a cara que faz quando fala daquela sua princesa? Minha cara? Você sorri só de pensar nela, e então ouve que ela vai lutar em alguma guerra e você nem tem certeza se ela sobreviverá. Seria irracional da minha parte esperar que você ficasse calma em um momento como esse. E isso é. Sei que você está escondendo seus sentimentos, fazendo o possível para ser minha espada, e sou grato por isso. Mas seria errado da minha parte pedir que você reprima seus sentimentos por alguém que é realmente importante para você. O rosto de Seras estava uma bagunça, ela tentou desesperadamente conter as palavras e recuperar a compostura. Senhor Tuca, mas Nós já nos despedimos. Não, você não fez isso. O que? Se você realmente conseguisse se despedir dela do jeito que queria, não ficaria tão arrasada. Sua atuação ainda tem um longo caminho a percorrer, Seras. Ela cerrou os dentes. Tentou conter as lágrimas, pelo menos para não soluçar. Mas as dúvidas não paravam de ecoar em sua mente. Por quê? Por que ele é assim? Por que ele está sempre cuidando de mim? Eu conheço a dor de deixar alguém sem poder dizer adeus adequadamente, disse Tuca. Uma despedida de verdade. Seras percebeu de repente. Ah, é verdade. Ele também nunca teve a chance de se despedir das pessoas mais importantes para ele. Se você quiser continuar sendo minha espada e cumprir seu juramento, tudo bem para mim. Mas isso pode esperar até você ver a princesa e dizer o que precisa dizer. Mas eu conversei mais com a Erika depois do jantar. A princesa Catleia está na frente sul, eles ainda não viram um combate de verdade. Seras engasgou. Ele continuou, no início, os exércitos do Império Demoníaco se moveram em sincronia, mas, enquanto houver combates no leste e no oeste, ainda vai demorar um pouco até que a frente sul veja batalhas em larga escala. Sem mencionar que ouvi dizer que há muitos mercenários na luta. Poderíamos usar isso a nosso favor para nos misturarmos à multidão. Senhor Tuca, o senhor realmente quer dizer isso? Quer dizer que vai lutar contra as forças do Império Demoníaco? Mas já estamos aqui, no centro da Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Passamos por todos eles para chegar aqui, não é? Tuca estava de costas, mas Seras podia sentir o sorriso torto em seu rosto. Não tem como não conseguirmos sair daqui. Deixe-me ser claro com você, Seras. Ele colocou a mão em seu ombro. Você pode ser boa em ver através de mentiras, mas é péssima em contá-las. Você não consegue reprimir todas as suas emoções. Não o suficiente para enganar até a si mesma. Tuca riu baixinho. No momento em que você achou que conseguiria esconder isso de mim. Esse foi o seu erro. Uma sensação percorreu todo o corpo de Seras, como se um peso tivesse sido tirado dele. Não adianta. Não posso esconder nada dele. Só vou acabar desabafando o que realmente está no meu coração. Você quer ajudar a princesa, disse ele. No mínimo, você quer ter a chance de se despedir. É isso, certo? As lágrimas voltaram e Seras começou a soluçar incontrolavelmente. Ela tentou enxugar as lágrimas que escorriam pelo rosto, mas elas só vinham mais rápido. Não paravam, nem as ondas violentas e trêmulas de emoção que a inundavam. Ela assentiu. Então está tudo bem. Ele deu um leve aperto no ombro dela. Vamos.
Ele tirou a mão do ombro dela e caminhou para ir embora. Parou na porta e falou sem se virar para trás: "Preparem-se para a guerra." Serás desistiu de tentar conter as lágrimas e sorriu para ele com tudo o que lhe restava. "Sim. Sim, Senhor Tuca. Mais uma coisa." Ele virou a cabeça, mas não para encará-la. Seus olhos eram mais negros do que as profundezas mais escuras de qualquer caverna que Serás já conhecera. "Se eu conseguir fazer isso funcionar? Se tudo der certo." Todo o calor havia desaparecido de seus olhos negros como azeviche, eles fitavam a escuridão em algum lugar distante. "Esta pode ser uma boa oportunidade. Há pessoas que eu quero destruir." Mimori Touka. "Então você quer se infiltrar na Frente Sul como parte da Aliança Sagrada?" perguntou Erika, com uma expressão de espanto no rosto. "Não tenho o direito de impedi-lo, é claro, mas... Você perdeu a razão? Se conseguirmos passar pela parte norte da Terra dos Monstros de Olhos Dourados, será possível encontrar o Exército do Sul, certo?" "Bem... Ouvi dizer que estão todos convergindo para Shinad, capital dos Magnari, então é provável que vocês consigam se alistar lá. Dada a velocidade das tropas marchando de Neia e a distância daqui até China. Se conseguirem atravessar a fronteira, imagino que consigam chegar lá a tempo." Uma centelha de esperança iluminou o rosto de Serás. Ela olhou para mim, aliviada. "Isso se você conseguir atravessar." Erika tinha uma expressão preocupada. A luz suave de um abajur de cabeceira incidia sobre o rosto de Erika, vinda de lado, projetando uma sombra em seu rosto de várias maneiras. "Então você está dizendo que o tempo não é o problema aqui, presumo." "Qual é o problema?" perguntei. "Atravessar a fronteira norte é o problema." Erika sentou-se de pernas cruzadas na cama, desenhando um mapa invisível no ar com o dedo indicador. "Você chegou aqui por Ulsa, certo? Você veio pelo sul." Acho que sei o que ela está tentando dizer. "Os monstros são mais fortes no norte do que no sul." Correto. O norte é onde vivem os realmente desagradáveis. A expressão aliviada de Serás começou a desaparecer. Existem muitas teorias sobre o porquê disso, mas imagino que seja porque o norte é mais próximo da fonte de todo o mal. Monstros mais fortes tendem a expulsar os fracos, então os pequenos continuam se movendo para o sul. Mas é só especulação. "Ain, senhorita Erika, e se pegássemos um caminho para o leste ou oeste, então? Isso atrasaria você e você perderia a batalha." "Não há outra maneira de chegar à Frente Sul a tempo?" perguntei. "Não tem como aquela velha Erika aqui saber," ela disse, seus ombros afundando enquanto falava. "Então não temos escolha, temos," eu disse. "Não temos escolha a não ser nos juntar à Frente Sul, atravessando a região norte da Terra dos Monstros de Olhos Dourados." Serás mordeu o lábio, tentando conter a frustração. "Mas, Sr. Tuca, isso não seria muito perigoso para nós? Se você ainda sente o mesmo por aquela sua princesa, então nada mudou," interrompi. "Se houver monstros no nosso caminho, nós os eliminaremos. Pode não ser totalmente impossível, conhecendo suas habilidades de efeito de status," acrescentou Erika. "Pelo que ouvi, você é eficaz contra grandes grupos de inimigos, e derrotou aquele devorador de almas. Você precisa ser cauteloso, mas se superestimar seus inimigos, pode acabar deixando essa chance escapar. Não tenha muito medo dos monstros do norte, quero dizer." Ela se levantou e foi até uma gaveta no canto. Abriu uma gaveta, tirou um dos muitos pergaminhos enrolados e o espalhou sobre a mesa. "Este é um mapa do norte, baseado nas informações que meus familiares coletaram para mim. Nós nos reunimos ao redor dele para dar uma olhada. Ouvi dizer que era impossível mapear este lugar. Mas a bruxa proibida conseguiu, de alguma forma." "Que linha é essa?" perguntei, apontando para um ponto no mapa. "Essa será a sua rota mais provável, eu acho. É uma trilha por onde os monstros maiores costumam passar, o que aplanou o terreno ao longo daquela linha. O fato de você ter se dado ao trabalho de desenhar isso.
Você estava planejando deixar este lugar algum dia? Erika e eu trocamos olhares. Bem, talvez em outro século, sim. Você diz que um século não seria tanto tempo para você esperar. Serás parecia ter acabado de perceber algo. Senhorita Erika, você tem um contrato com algum tipo de espírito? Sim. Você viu o lago com a mana no fundo quando veio para cá, não é? Sim. Quem produz tudo isso é um espírito chamado Lunorid, que habita esta árvore sagrada. Um espírito que está ligado a um único lugar. Então, em troca de proteger este lugar de outros humanos e monstros, o espírito me fornece mana para meus experimentos e pesquisas, disse Erika. Ouvi dizer que elfos não são bons em manipular mana, eles não conseguem armazenar ou produzir tanto quanto os humanos. Mas a bruxa devia precisar de muito para suas ferramentas e experimentos, por isso escolheu este lugar. Fui abençoada com um grande talento para magia, elfa negra que sou, mas nem mesmo este lugar contém mana suficiente para os itens mágicos que a grande Erika Naurbael deseja fazer. O único espírito capaz de produzir mana. Eu li as lendas nos textos antigos, mas pensar que ele realmente existe, disse Serás, espantada. Muito tímido, esse Lunorid, sempre se certificando de que ninguém perceba que ele está ali. Imagino que uma elfa superior conseguiria detectá-lo. Há quanto tempo você sabe disso? Era tão tênue que pensei que fosse apenas um vestígio. Que talvez um espírito tenha vivido aqui antes. Erika, eu disse, interrompendo a conversa, é que você não quer ir embora, ou que não pode? Ela fez uma pausa momentânea antes de responder. Esta última. Você fez um contrato para residir aqui com este espírito, não é, senhorita Erika? É por isso que Lunorid concordou em lhe conceder o poder dele. É isso mesmo. Desculpe, mas isso significa que não posso ir com você. Por favor, não se preocupe com isso. Ficamos mais do que gratos por termos recebido um mapa que nos coloque no caminho certo. Observei a expressão de Erika, ela parecia um pouco descontente com a situação. Depois disso, discutimos a rota com mais detalhes. Assim que terminamos, Erika enrolou o mapa e me entregou. Aqui, pegue. Tem certeza? Use como quiser, mas tome cuidado. Essa coisa não é perfeita, como você pode ver. Não fique convencido. Erika se serviu de um copo de prata com água de uma jarra e bebeu tudo de um só gole. Vou pensar no que posso fazer para te ajudar. Conversamos mais amanhã de manhã. Visitei Erika em seu quarto na manhã seguinte, mas ela não estava lá. Quer dizer que ela deve estar no laboratório lá embaixo. Desci as escadas, abri a porta, subi a escada e ouvi sons de passos vindos de trás de uma das outras portas da oficina. Abri a porta de onde vinha o barulho e entrei em uma sala cavernosa, ainda mais espaçosa do que aquela onde havíamos feito os experimentos com Pigmaru. O lugar inteiro era frio, diferente do laboratório abafado que ela havia me mostrado antes. Erika estava com a cabeça e os ombros enterrados em uma pilha de coisas, com o traseiro no ar, claramente procurando por algo. Bom dia, ela disse sem se virar para olhar para mim. Mudar o ambiente para que pareça manhã, meio-dia e noite. É para não perder a noção do tempo? Sim, é mais ou menos isso. Então, o que você quer? Eu queria conversar, só nós dois. Serás ainda está dormindo. Ela saiu do monte lentamente com destreza, enquanto seus joelhos raspavam no chão. O que foi então? Ela disse, finalmente emergindo. Primeiro, sobre por que você está sendo tão cooperativa de repente. Olha. Me desculpe, ok? Ela sabe o que vou perguntar então. Então é por isso que você se sente culpada? Erika ergueu as duas mãos em sinal de rendição. Foi descuido da minha parte falar da princesa do Império Sagrado de Neia daquele jeito. Serás parecia tão feliz viajando com você, pensei que ela tivesse superado o passado. Então ela não reagiu como você esperava? Quer dizer, qual é aquela cara que ela fez no jantar? Qualquer um podia perceber o quanto ela sente pela princesa.
Imagino que ela estivesse tentando esconder, mas não estava funcionando. Só me sinto mal, é por isso que vim aqui ontem à noite e comecei a procurar. Bem, eu disse, no final das contas é muito melhor do que serás nunca ter descoberto. Mas fiquei um pouco surpreso que você nem tentou nos impedir. Eu sabia que não faria diferença. Meu único dever era te dizer o quão difícil o caminho do norte seria. Erika tirou a poeira dos ombros. E como eu disse, vou tentar te apoiar no que puder. Ela respirou fundo e gesticulou para que entrasse mais profundamente na sala. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Ela me levou até uma porta dupla do outro lado, e eu a segui depois que ela abriu com as duas mãos. Lá, consagrado no centro, estava. Isso é uma carruagem? Perguntei. Talvez seja mais apropriado chamá-la de carruagem de guerra, respondeu Erika. Uma carruagem puxada por cavalos adaptada para combate. Havia espaço para passageiros dentro, mas era óbvio por que Erika a chamara de carruagem de guerra. O exterior preto claramente fora projetado com ataques inimigos em mente. Esta é a carruagem mágica de guerra que usei quando cheguei aqui. Pensei que poderia usá-la novamente algum dia, quando meu contrato com Lunorid terminar. Mas não me diga que você está nos dando isso? O que? Você acha que eu estava só me exibindo? Só me gabando para me servir de interesse? Ei, tu cá, vem ver minha carruagem de guerra super legal? Inveja? Você quer uma, né? Esse pequeno ato foi realmente necessário? De qualquer forma, essa coisa é grande, ela realmente se destaca. Se usarmos essa coisa para correr pela floresta, os monstros não terão problemas em nos encontrar. Mas é claro que a Erika provavelmente já percebeu isso. Essa coisa tem algum tipo de poder especial? Bloqueio de consciência, sim. Então, os monstros por perto não vão perceber que essa coisa está passando por eles? Essa é uma interpretação justa, sim. Olhei para trás, em direção à carruagem de guerra. Entendo. Essa é realmente uma habilidade especial. Mas só lhe resta cerca de 1/3 da energia. Usei a maior parte para chegar aqui. Então não pode ser recarregado? Esses itens mágicos feitos com técnicas antigas e secretas são sempre descartáveis. Nem mesmo eu, a grande Anaurbael, consigo compreender como recarregá-los, por mais que isso me irrite. Tecnologia perdida então. Você não se importa se eu usar todo o resto do seu poder? Vá em frente. Vou pensar em outra maneira de escapar deste lugar. Ela caminhou até a carruagem. O problema é que a criatura mágica que criei para puxar esta coisa se desgastou no momento em que chegou a esta árvore. Levei anos para fazer aquela coisa. Então tudo depende da Slay, eu disse. No terceiro estágio de transformação dela, acho que deve ser possível. Eu havia mostrado o terceiro estágio de Slay para Erika alguns dias antes, mas nem mesmo a própria bruxa proibida conseguiu me dar nenhuma informação sobre o que Slay era exatamente. Deve te ajudar a atravessar metade das terras do norte sem nem ser detectado. Maravilhoso, não acha? Era. Não há como negar. Sempre podemos deixar a coisa para trás depois de termos percorrido metade do caminho, se necessário. Mesmo assim, esta carruagem de guerra parece muito agressiva. Se teremos que deixá-la para trás ou levá-la até o fim vai depender de quão útil essa coisa for em combate. Consegui distinguir algumas lanças de arremesso presas nas laterais. Erika explicou que elas tinham todos os tipos de capacidades ofensivas, além do bloqueio de consciência. Vou até te dar alguns dos meus outros dispositivos mágicos caseiros como bônus. Mas são todos experimentais, nenhum deles vai durar muito, então tome cuidado com o uso deles. Eram esses os objetos que você estava procurando antes? As coisas naquela sala estavam empilhadas tão alto que pensei que fosse tudo lixo. Bem, se isso nos ajudar numa luta, aceito qualquer coisa que eu conseguir. Então, como vamos levar isso para a superfície? Ridículo.
Eu sou Erika Naurbael, sabia? Meus golems vão levar isso à superfície, não se preocupe com isso. Ah, e já que vocês vão se misturar como mercenários, imagino que vão se chamar de Brigada do Senhor das Moscas. Sim. Espere aí um segundo. Erika saiu e voltou alguns momentos depois com um de seus golems a tiracolo. Ela ergueu 3 conjuntos de vestes negras para eu ver. Leve isso e cause uma grande primeira impressão. Essas vestes, como posso dizer? Parecem ter sido feitas sob medida para o Senhor das Moscas e seus subordinados. Elas me fariam parecer ainda mais um chefe malvado do que as vestes do grande sábio já parecem. Combinariam bem com a máscara também. Você encontrou isso aí, na terra dos monstros de olhos dourados? Originalmente, sim. Eu os arrumei um pouco para você. Queria te dar antes de você ir embora. O que você acha? Elas são legais, né? Disse Erika animada, com os olhos brilhando e a respiração mais rápida do que o normal. Sem sorrir como sempre, mas ela parece feliz. Então não foi só por causa da Eve e da Liz, ela devia gostar mesmo de costurar roupas assim. Elas não parecem nada mal, sim. Erika me mostrou o forro, como se estivesse em algum canal de compras tentando me convencer a ligar e comprar. Não é só a aparência, sabe? Esses hobbies também são práticos. Tem tecido preto de aranha-leão aqui, então são super duráveis e resistentes ao fogo. Incrível, né? Aparentemente, ela havia trabalhado muito nas capas de Eve e Ceraz em particular. Coloquei a mão no meu ombro ferido. Se eu tivesse tido aquela proteção, nada disso teria acontecido. Olhei das vestes para as capas e vice-versa, elas combinavam perfeitamente. Finalmente, isso está começando a parecer uma verdadeira brigada do Senhor das Moscas. Estendi a mão para Eric em agradecimento. Como líder da Brigada do Senhor das Moscas, aceito seu equipamento feito à mão, Erika Naurbael. Usaremos com prazer em batalha.